pessoal, todos lá, tudo bom? Que é o André Fogaça de outro site. Está com mais um comparativo. Hoje o comparativo é um pouco diferente. Ele tem os melhores smartphones disponíveis no mercado nacional entre o final de 2013 e o começo de 2014 até metade do ano. Então eu tenho aqui um Xperia Z2, eu tenho um LG G3, tenho um Nexus 5, tem o iPhone 5S e o Lumia 930. Você pode estar se perguntando, cadê o Galaxy S5? Bem, a gente devolveu o aparelho para a Samsung e a Samsung não quis emprestar novamente o aparelho por algum motivo que ela escolheu assim, melhor não fazer. Então, infelizmente não podemos comparar com o Galaxy S5, que é um dos smartphones mais recentes do mercado e mais parrudos no Brasil. Então fica a lista apenas com os aparelhos que a gente tem em mãos. A primeira comparação é muito óbvia, o tamanho dos aparelhos, então eu vou colocar aqui eles basicamente na mesma linha e você consegue ver a diferença de tamanho de cada um. Começando aqui do maior, vem o Z2, aí o Lumia 930 aqui do lado, depois o G3 é um pouquinho menor, basicamente o mesmo tamanho, Nexus 5 bem menor, iPhone 5S é o menor de todos, ele parece ter uma calculadora nanica perto de tanto smartphone grande, e o Lumia 930, que é o mais alto aí da Nokia com Windows Phone disponível no mercado. Começando pelo Z2, a gente tem aqui um corpo de vidro, você pode ver que ele tem um corpo bastante diferente dos outros smartphones, ele lembra mais ou menos o Nexus 4 e o iPhone 4, 4S, tem vidro na frente, vidro atrás e alumínio nas laterais. O seu corpo é de 146,8 mm de altura por 73,3 mm de largura e 8,2 mm de espessura. Tudo isso com 163 gramas, com um corpo bastante compacto, e aqui você tem um dock para conexões extras que ainda não está, enfim, disponível aqui no Brasil. Acho que o foco também não vai me deixar mostrar. Aí, agora foi, mais ou menos. Enfim, você tem aqui as portas USB, micro USB e a entrada para cartão de memória de até 128 GB. No lado de cá você tem alto-falante, no lado de alto-falante e microfone com porta penduricalho. No lado de cá você tem o botão liga-desliga, botão de volume e entrada para cartão micro SD de até 120 GB. Então aquela outra entrada, na verdade, é para o chip da operadora. E aqui em cima você tem uma entrada para fone de ouvido. Nossa, essa reflexão dá um trabalho de focar aqui nessa área tão pequena, para ajudar aqui com a mão. O fone tem aqui a entrada para fone de ouvido com um microfone secundário para isolamento de ruído. Na parte traseira a gente tem aqui o vidro e mais nada, uma câmera de 20.7 megapixels que filma em 4K com até 120 quadros por segundo para câmera lenta. Um flash LED e mais nada. Agora o G3, ele tem aqui um vidro na frente com plástico atrás, só que é um plástico que passa uma sensação de aço escovado, então ele tem uma cara um pouco mais bacana do que seria, por exemplo, o Galaxy S5, aquele plástico bastante fino e frágil que a Samsung ainda coloca nos seus smartphones. Aqui na frente a gente tem um corpo de 146,3 mm de altura por 74,6 mm de largura e 8,9 mm de espessura. Tudo isso com 149 gramas, então ele é mais leve do que o Z3, o Z2 na verdade. Aqui atrás uma das diferenças, aqui atrás você tem os botões, todos eles estão aqui. Então eu tenho o botão de liga-desliga, um laser para utilizar na hora de focar o objeto, 2 flashes LED que são de cores diferentes para diminuir alterações de cor, e uma câmera de 13 megapixels que filma também em 4K. Na parte de cima você tem microfone secundário, porta infravermelho para ligar, transformar em controle remoto universal, e aqui um microfone principal com uma porta micro USB e também uma entrada para fone de ouvido. Já o Nexus 5, ele tem também a mesma fórmula do G3. Você tem vidro aqui na parte da frente, plástico aqui na parte de trás. Ele vem com um corpo de 137 mm de altura
por 69,2 mm de largura e 8,6 mm de espessura. Tudo isso com 130 gramas, até agora é o smartphone mais leve da lista. E você tem aqui botões de liga e desliga, se eu consigo focar aí, botões de liga e desliga, aqui, mais nada. Aqui você tem você tem uma entrada micro USB com microfone e fone de ouvido. Do lado de cá você tem uma gaveta para abrir a entrada para o chip da operadora e também um botão liga-desliga. Do lado de cá, na verdade, estão os botões de controle de volume. Aqui em cima apenas uma entrada para fone de ouvido, microfone secundário, e na parte de trás você encontra uma câmera de 8 megapixels que filma em Full HD e tem um LEDzinho para flash, nada mais. O iPhone 5S, ele é o menor de todos, como é muito óbvio. Seu corpo é de 123,8 mm de altura por 58,6 mm de largura e 7,6 mm de espessura. Dos smartphones todos que estão aqui na mesa, ele é o mais fino e tem apenas 112 gramas, então ele é o mais leve de todos. Aqui na parte da frente tem um botão Home com leitor de impressões digitais, então você tem esse extra nele, uma câmera frontal de 1.2 megapixels. Aqui você tem controle de volume, um switch para deixar no modo mudo, microfone, entrada para fone de ouvido, alto-falante, porta Lightning, que é a porta USB da Apple. Você tem uma entrada para o chip da operadora aqui no lado de cá, botão liga-desliga em cima e uma câmera de 8 megapixels que filma em Full HD e até 120 quadros por segundo em 720p. LED de duas cores diferentes para alterar imperfeições de cor, microfone secundário para isolamento de ruído, e seu corpo é de vidro aqui na frente e alumínio aqui atrás e vidro em cima e embaixo. Já o Lumia 930, ele é o único Windows Phone da lista e a gente tem aqui um corpo de 137 mm de altura por 71 mm de largura e 9,8 mm de espessura. Ele é o mais espesso, ele é o mais largo de todos. Tudo isso com 167 gramas, que também é o mais pesado do grupo todo. Você tem aqui vidro com os botões na frente capacitivos do Windows Phone. Você tem uma câmera frontal com resolução de 1.2 megapixels. Aqui na parte lateral você tem nada nesse lado. Aqui você tem entrada micro USB. Aqui você tem botões de volume, câmera e liga-desliga. E aqui você tem uma entrada para chip da operadora, conector para fone de ouvido, microfone secundário, 2 LEDs para flash no mesmo tom, e você tem aqui uma lente Carl Zeiss. Opa, tá de ponta cabeça. Você tem uma lente Carl Zeiss com uma capacidade de fotografia de até 20 megapixels, filmando em Full HD com 30 quadros por segundo. E a tecnologia PureView, que melhora bastante a qualidade da imagem. A pegada nos smartphones, esse aqui, o Lumia 930, tem uma pegada um pouco diferente. Ele tem tem ângulos mais retos, então a pegada dele não é tão confortável, mas aqui atrás é áspero, ligeiramente áspero, e a lateral também. O iPhone 5S é o melhor para quem tem mão pequena, e a pegada lembra bastante do Lumia 930, com ângulos retos e áspero atrás e na frente. Já o Nexus 5 tem uma pegada um pouco mais confortável, tem ângulos pouco menos retos, também áspero na traseira e é um pouquinho pequenininho, não atrapalha quem tem mão pequena. O G3 é um trambolinho, ele tem uma pegada um pouco pior para quem tem mão pequena, só que como ele tem essa parte curva aqui, você tem uma curvatura na traseira, ele agarra bem na mão, só que a traseira não é tão áspera quanto dos outros modelos. Já o Z2 é o pior deles em pegada, ele tem a traseira muito lisa, ela escorrega com muita facilidade e o áspero aqui na lateral do smartphone não ajuda muito na pegada. Como ele é o maior de todos também, você acaba tendo uma pegada um pouco menos confortável pelo tamanho do aparelho. Se você tem uma mão pequena, por exemplo, você vai ficar na mão, você vai ter uma pegada um pouco menos confortável. Na parte das telas tem uma diferença bastante gritante, você tem IPS no Z2, você tem IPS também no G3,
você tem IPS no Nexus 5 e AMOLED apenas no Lumia 930 com Clear Black Display. Então eu vou ligar aqui todas as telas, colocar todos eles em brilho máximo, sem o brilho automático. Então, todas as telas estão com brilho no máximo, o brilho mais intenso. Opa, sobe não, G3, sobe não. Você tem aqui todas as telas, cada uma lá do lado da outra. Então você tem aqui a resolução de tela também é diferente nos aparelhos. Você tem Full HD no Xperia Z2, no Nexus 5 e no Lumia 930. Você tem Quad HD no G3, que é uma resolução com tela de 2560 por 1440 pixels, e você tem uma tela ainda de uma resolução inferior no iPhone 5S, que é uma tela de 1136 por 640. Todo o restante dos aparelhos conta com 1920 por 1080 pixels. Densidade de pixels você tem aqui dos 424 no Xperia Z2, você tem 534, que é o maior de todos no G3, óbvio, pela maior resolução. No Nexus 5 você tem uma densidade de pixels de 445 pixels pontos por polegada. No iPhone 5S 326 e no Lumia 930 você tem uma densidade de 441 pixels pontos por polegada. O iPhone 5S tem a menor densidade, é a mais compacta, só que como a tela dele é bem menor, é uma tela de 4 polegadas, você tem um espaço menor, aí a densidade acaba não dando muito, diminuindo a qualidade final da visualização. A tela do Z2 ela tem 5.2 polegadas, do G3 vem com 5.5 polegadas, Nexus 5 trabalha com 4.95 polegadas, iPhone 4 polegadas, iPhone 5S 4 polegadas, e o Lumia 930 conta com tela de 5 polegadas. Então a maior tela que a gente tem aqui é do Z2, claro, fica bem visível isso, não é difícil de notar. Na parte do hardware você tem uma diferença bastante grande entre os aparelhos. Você tem um Qualcomm o Snapdragon 801 rodando no Z2, no G3, e você tem um Snapdragon 800 rodando no Lumia 930. Opa, volta. No iPhone 5S é um processador Cyclone com chip A7, e no Nexus 5 você tem um Snapdragon 800. Então você tem o mesmo processador no Nexus 5 e Lumia 930, o mesmo processador no Z2 e G3 e um processador diferente no iPhone 5S. No Z2 você tem um processador rodando 4 núcleos a 2.3 GHz, como a CPU Adreno 330, e 3 GB de memória RAM. No G3, esse modelo aqui, que é o de 16 GB, não é de 32, você tem um processador quad-core também, rodando 2.5 GHz, são 200 MHz a mais, a mesma GPU que a Adreno 330 e com 2 GB de memória RAM. Como você tem uma resolução muito maior, ela é bem maior do que a de todos os smartphones, esse extra no hardware, na verdade, é para compensar o extra necessário para poder rodar a tela. Então o desempenho acaba sendo basicamente o mesmo. No Nexus 5 você tem um processador quad-core de 2.3 GHz, rodando também a mesma Adreno 330 e com 2 GB de memória RAM. Já o iPhone 5S é o menorzinho em números, você tem um processador dual-core rodando 1.3 GHz. A diferença é que o processador ele é um ARM-V8, é o único ARM-V8 que trabalha melhor com hardware do que todos os outros smartphones, e você tem apenas 1 GB de memória RAM. Já o Lumia 930, ele tem um processador quad-core, 2.2 GHz, ele é o mais leve, fraquinho, entre aspas, em hardware do que os outros Androids. Você tem a mesma Adreno 330, você tem a mesmo Krite 400, que é de todos os Snapdragon, menos o iPhone, óbvio, e você tem 2 GB de memória RAM.
Então o iPhone 5S tem a menor quantidade de memória RAM e o G3 poderia ter 3 GB de memória RAM se ele viesse com a opção de 32 GB de memória interna. Uma escolha que não faz o menor sentido em desempenho, porque mais memória não necessariamente significa maior consumo de desempenho, mas enfim, a gente ficou na mão aqui no Brasil com a opção de 32 GB que ficou apenas lá para fora. A interface é bastante diferente, você tem aqui a interface proprietária da Sony. A interface proprietária da Sony ela é um pouquinho leve, ela tem poucos recursos extras, tem uma área de notificações mais limpa que lembra bastante o que você tem na linha Nexus. A diferença fica gritante aqui dentro, você tem como criar uma pasta dentro do menu de aplicativos. Já o G3 ele tem uma interface um pouco mais colorida, é um pouco mais amigável, ela faz umas animações extras. Você tem uma linha de atalhos bem maior aqui, que ocupa muito espaço. Então eu tenho aqui, na verdade esses aqui são fixos, mas eu posso colocar mais uma aqui, que é o Kick Remote, e eu posso adicionar o controle de volume. Adicionando todos esses controles, você pode ver como você perde espaço na área de notificações. Já o Nexus 5, óbvio, é o mais limpo de todos. Você tem apenas alguns atalhos aqui nessa parte e a área de notificações aqui do lado. É a mesma coisa que acontece com o Xperia Z2. O iPhone 5S ele tem a menor área de notificações por conta do aparelho, só que ele tem uma área que é tão bem aproveitada quanto você tem no Nexus e no Xperia Z2. Já o Windows Phone tem uma área de notificações também bastante completa, com todos os atalhos aqui em cima. Você tem esses atalhos, dá para trocar os atalhos que você tem aqui. E você tem uma área mais limpa, na verdade, do que todos os outros. Ela é menos agressiva, enfim. O iPhone 5S não tem nenhuma alteração da fabricante, porque a Apple é a única que fabrica. Você tem aqui todos os ícones, não há menu de aplicativos, não há widgets, todos os ícones ficam na tela. Isso garante uma fluidez um pouco melhor, porque há uma interação bastante bacana entre hardware e software, com um resultado muito, muito bacana. O Lumia 930, que tem o Windows Phone 8.1, ele é o único smartphone diferente da lista. Ele tem uma interface que é a mesma que a Microsoft coloca em todos os smartphones com o Windows Phone 8.1. E falando da versão do hardware, do software na verdade, você tem aqui sobre o telefone, você tem a versão 4.4.2 com esse 1 bizarro aqui, porque é o único que tem esse 1. Aqui você tem a versão, informação do software, versão 4.4.2 com o K original aí do próprio Google. Aqui, versão 4.4.4 no Nexus 5. O iPhone 5S está na 7.1.2 já instalado, não tem uma tela bonita assim. E o Windows Phone aqui ele está na versão 8.1 do Windows Phone rodando. Android 4.4.2 e 4.4.2 no Z2 e G3, 4.4.4 no Nexus 5, óbvio, é o primeiro a receber todas as atualizações. Windows Phone 8.1 no Lumia, e você tem o iPhone 5S rodando a versão óbvia mais atual do iOS disponível no mercado até atualmente. Para mostrar a diferença de tela, como já mostrei, todos os smartphones estão com o brilho no máximo. Eu vou abrir aqui uma foto. Você tem aqui mostrando a qualidade de cores, o IPS trabalhando bem com ângulos. É claro que o Nexus 5 aqui está com um ângulo, uma diferença de cor um pouco maior. Você tem o rosa mais vivo, as cores mais vivas no G3, isso se dá pela densidade de pixels, mas mesmo tendo uma tela muito maior do que a do iPhone 5S, a diferença de resolução é praticamente invisível. E a tela AMOLED ali trata melhor, você pode ver que ele tem menos reflexo, óbvio que a tela IPS ali do Xperia Z2 está tratando bem o ângulo de visão, e aqui você tem a tela AMOLED com Clear Black Display tratando melhor o reflexo. Então você pode ver que está a tela do monitor ali na frente e o reflexo está com pouca distorção na qualidade da cor dentro do AMOLED do Lumia 930. Eu vou abrir aqui um jogo que é o Asphalt 8, é um dos mais pesados disponíveis para todas as plataformas.
virar aqui para ficar mais fácil de ver. Ó, o Lumia foi o primeiro a abrir. Mesmo sendo o último que eu toquei, foi o primeiro a abrir. O iPhone resolveu não abrir. Então o Lumia saiu na frente. Tchau, tchau. Tchau. E tchau. Ok. Então, jogar. Não quero vetorial. Próximo. Avante. Bom, tentar tocar ao mesmo tempo aqui. Então, esses três eu toquei primeiro, logo depois Lumia e iPhone 5S. Então vamos ver qual roda primeiro. O Lumia, mesmo sendo um dos últimos a ser tocado, ele abriu primeiro. O G3 ficou pra lá. E foi o último a abrir o jogo. Então você vê que graficamente praticamente não há diferença. O Lumia tem umas texturas a menos do que você encontra no iPhone e no G3 ou no Z2. O Z2 parece rodar um pouquinho melhor do que o G3, uma diferença bem pequena. O iPhone 5S roda muito bem, sem nenhum lag. O mesmo acontece para o Nexus 5 e para essa textura que eu estou falando aqui. Tem uma textura de brilho que não aparece no Lumia. Você pode ver a textura dela em outras plataformas. Essa textura aqui, ela não aparece no Lumia. Tem aqui, menos no Lumia. Discador. Cadê o discador? Aqui, discador. A diferença deles é que... Aqui, discador. Você já tem um discador mais limpo no Z2. No G3 ele é um pouco maior, ele tem umas teclas um pouco maiores, o que ajuda na hora de identificar. Ele tem nomes aqui no lugar de ícones. No Nexus, como é o próprio do Android, você cai primeiro em histórico e depois no discador. No discador do iOS cai primeiro no discador e ele é o diferente aqui. E no Windows Phone você cai aqui também no histórico para depois ter que tocar e olhar o número que aparece ali em cima. Então mostrando visualmente, o G3 mostra melhor o número. O iPhone é que mostra com menor qualidade e, óbvio, com contraste muito maior é o Windows Phone, o Lumia 930 rodando o discador. Na parte de mensagens, tomara que não abra nenhuma mensagem que não possa abrir. Então você tem aqui a tela de mensagem. O Windows Phone é o único preto e branco, enfim, os outros todos são brancos. E abrir uma coisa aqui que não me comprometa, ok. Discar, e nova mensagem. O teclado no iPhone, no iOS é o menorzinho de todos. Você tem um teclado bastante grande no Z2. O teclado do Android aqui no G3 ele pode ser maior ou menor, você pode alterar isso daí. No Lumia, no Nexus 5 ele é mais compacto, sim, e ainda mais compacto você tem no Lumia. O Lumia pode digitar, então você pode usar o tipo swipe, olá, tudo bem. Aqui não dá, ele só dá a correção. Olá, tudo bem. Do Android padrão você tem essa opção também. Olá, tudo bem. No teclado o olá foi ilha. No G3 você não pode fazer isso. Então você tem aqui olá, escrever um por um. Tudo bem.
A diferença é que você pode selecionar o trecho que você quer alterar da mensagem com a barra de espaço, e o teclado da Sony tem a opção de você deslizar o dedo. Então, olá, tudo bem. De todos os teclados, o do iOS e da LG são os menos rápidos para digitar, porque eles não têm a opção swipe, que agiliza bastante na digitação. No navegador você tem o Chrome, o navegador do Chrome também aqui, navegador do Android modificado pela LG no G3, você tem o Safari no iOS e o Internet Explorer no Windows Phone. Você pode ver que no G3 ele é bastante rápido, ele roda a página com muita rapidez, sem mostrar quadrados de conteúdo que não foi carregado ainda. No G3 exatamente a mesma coisa, como você tem uma resolução bem maior no G3, a tela é vista, os detalhes são vistos com muito mais qualidade do que no Z2. E você tem aqui no Nexus 5 o Chrome também rodando muito bem, sem nenhum travamento. No iPhone o Safari roda muito bem, o scroll dele é um pouco menos lento do que acontece no Chrome e no Android, navegador do Android, e no Internet Explorer ele renderiza as páginas com bastante rapidez, sem levar muito tempo, só que ele é o mais lentinho. Opa, apertei o que não devia. Ele é o mais lento assim de todos, ele leva um pouco mais de tempo. Claro que isso não chega a ser incômodo, você nota só quando você tem todos os aparelhos juntos, outros sistemas operacionais juntos trabalhando ao mesmo tempo. Isso não é um recurso que vai te incomodar bastante. Na hora de tocar música, você tem o Walkman na Sony, você tem o player de música da LG modificado do Android modificado pela LG. No Nexus 5 você tem o Play Música, minha biblioteca. Você tem no iPhone o player da Apple e aqui você tem um player da própria Microsoft. Então, para você ver aqui, você tem essa interface bastante minimalista no player da Sony. Vou tocar aqui uma música, só que sem tocar, porque o YouTube costuma não curtir quando você toca uma música com direitos autorais. Então tem aqui e artistas. Você tem a interface mais colorida que na Sony. O LG ele é um pouco tão minimalista quanto você encontra no Nexus. Os botões aqui lembram os botões da Sony lembram os botões e a forma como é apresentado o player da Microsoft. E o iPhone é o mais poluído de todos, com mais botões, nomes, enfim, recursos. E o alto-falante aqui, ele é aqui embaixo. Aqui o alto-falante é aqui atrás. O alto-falante aqui é aqui embaixo. O alto-falante aqui é aqui embaixo também, com som com um grave um pouquinho melhor do que os outros aparelhos. E o alto-falante do Lumia, mais agudo ainda, fica na parte traseira. E você tem o grave um pouquinho melhor no iPhone, e do restante um agudo um pouco mais forte. Claro que isso não é um ponto negativo. No fone de ouvido todos eles reproduzem muito melhor, e é um lugar onde eu não posso mostrar como fica, porque não jogar o áudio para dentro do vídeo me traria problemas com o YouTube por direitos autorais. Para vídeo, você tem aqui um aplicativo de filmes, que na verdade são os vídeos. Você tem aqui o G3, não vem com player de vídeo específico, você tem que abrir dentro da galeria para depois reproduzir no player de vídeo. O mesmo acontece com o Nexus. Na verdade, o Nexus não tem player de vídeo, mesmo dentro da galeria. O player de vídeo do iPhone, ele é um player próprio da própria Apple. E aqui você tem um player da Microsoft.
Então vou rodar aqui o mesmo vídeo em todos os aparelhos. E aqui você tem o vídeo sendo reproduzido em todos os aparelhos, o mesmo vídeo, da mesma forma. Então você tem aqui a diferença de tela entre cada um deles. O AMOLED, a tela mais com verde mais vivo. Aí você tem aqui no G3, é o mais escuro deles, mesmo estando com brilho. O brilho está no máximo, só que ele é o mais escuro do que acontece com outros aparelhos. Em foto tem o Angry Bird aqui que apareceu, ele está um pouco bravo. Mostrar aqui, você tem 20.7 megapixels no Xperia Z2. Você tem aqui uma série de modos de fotografia que você pode utilizar. Você pode colocar alguns aplicativos aqui dentro, como Vine, InfoEye, que é para procurar informações. Em manual, você tem alguns controles manuais do aparelho, como balanço de branco. Você tem aqui como alterar a resolução, enfim. E tirar todos a mesma fotografia. O G3, ele tem uma câmera de 13 megapixels com uma interface um pouco mais limpa do que você encontra no Z2. Então tem aqui a grade, tirar, colocar grade, colocar HDR, tirar HDR, filmar e não muito mais além disso. Ele foca com mais velocidade, então vamos lá. Tirei a foto. Nexus 5, ele é o mais simples de todos, na verdade, ele apenas toca para focar. Você tem alguns recursos puxando aqui para cima. Ele é a interface mais limpa. Então, fotografei. O iPhone, ele tem uma interface também simples, com a opção de HDR aqui no canto. Você pode tirar a câmera lenta, vídeo, foto quadrada que encaixa do tamanho do Instagram e realizar um panorama montando um cenário que você quiser. Então vou tocar aqui, sem HDR, com HDR automático na verdade. E eu tenho aqui no Lumia 930 o Nokia Pro Camera. Toca para focar. Você tem uma série de ajustes manuais, que é algo muito... algo muito bacana para você alterar. Você tem ajustes aqui em cima também. Toca para filmar e modo burst. Então vou focar aqui. Olha, ele não quer focar. Aí. Muito bom. Você tem aqui a diferença de cor. O AMOLED, o IPS aqui está mais um vermelho mais vivo. E aí você tem aqui para esse aqui que é o objeto fotografado. E aí você pode ver a diferença de cor. O iPhone está um pouco mais estourado, a cor está mais estourada, o mesmo acontece com o G3. No Z2 e no Lumia 930 você tem uma cor um pouco mais... um pouco menos lavada, dizer assim, menos estourada do que nos outros aparelhos. Então tá aí a diferença pro objeto fotografado. Deixa ele aqui no cantinho. Para o objeto fotografado, o G3 teve o pior resultado, mais fora do normal. Você tem a madeira no G3 um pouco mais esbranquiçada. O Nexus 5 ficou bom, o Lumia 930 é melhor resultado. E o iPhone também ficou um pouco estourado, com o Z2 logo atrás. Então pessoal, isso aí, esse foi um comparativo diferente para vocês. Bem mais longo do que a gente costuma fazer. Espero que vocês tenham gostado. Clique no joinha aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo. Clique aqui no lado para se inscrever no site e receber as atualizações antes da gente publicar. Ou aqui em cima, não sei onde você está. Se você está no YouTube, se você está no Facebook, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Manda para todo mundo, que me ajuda mais ou menos a saber qual aparelho comprar agora. Está chegando os dias das crianças, os aniversários, Natal. Então, esses são os melhores celulares disponíveis no mercado hoje em dia. Claro que tá para sair um iPhone novo, tá para sair o Z3 agora na IFA. Enfim, tem alguns aparelhos, são os mais recentes, os mais parrudos. E se você quiser saber mais sobre o celular, é só acessar www.instagram.com/tudo_celular, youtube.com/tudo_celular tudo junto, facebook.com/tudo_celular com tudo junto, twitter.com/tudo_celular. Todos os links estão na descrição desse vídeo. E até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.